Olá, pessoal do sexto ano, prazer, meu nome é Jaqueline e hoje vai ser o que vai acompanhar vocês nessa aula aqui, que tem como tema tipos de representação espacial. Antes de tudo, se sintam especiais, porque essa é a primeira vez que eu ligo a câmera no decorrer dessas aulas que eu venho fazendo, tá? Nunca liguei a câmera, tô ligando agora, então vocês são pessoas de muita luz, pessoas muito especiais para presenciar esse momento. E segundo, tá? Me apresentei muito mal apresentado, tá? Meu nome é Jaqueline, sou pipidiana, estou no sexto período do curso de Geografia, tá? E, como eu já falei, a gente vai falar um pouco hoje, a gente vai conhecer e diferenciar os principais tipos de representação espacial existentes, tá? A gente vai ver quais são as suas especificidades e quais são os seus usos práticos, tá? Então, vamos começar, sem mais enrolação. Antes de mais nada, é importante eu fazer um link, retomar para vocês o que é a cartografia, tá? Nessa última semana, tá? Vocês estudaram um pouquinho com a professora Mariana o que é a cartografia, o que é a ciência, o que é a arte cartográfica, tá? E agora eu vou fazer esse link para adentrar aí os principais tipos de representação espacial. Então, o que é a cartografia, pessoal? Vamos relembrar. A cartografia, ela é responsável pelo estudo, produção e divulgação de materiais que representem toda ou parte da superfície terrestre, tá? Então, na cabeça de muitas pessoas, quando a gente fala em cartografia, a primeira imagem que vai aparecer na cabeça das pessoas é os mapas, tá? E tá errado pensar em mapa quando a gente se refere à cartografia? Não tá, tá? Os mapas são dos produtos que são estudados, produzidos e divulgados no âmbito da cartografia. Mas, pessoal, é importante relembrar que a cartografia, ela não se restringe apenas aos mapas, tá? Para além dos mapas, existem outros materiais, outras formas de representação espacial, e a gente vai ver algumas delas hoje, tá? Então, para além dos mapas, né, vamos citar aí outros materiais cartográficos, os croquis, as maquetes, as plantas, as imagens de satélites. Todos esses materiais que eu citei são formas de representação espacial e elas vão contribuir, vão nos auxiliar tanto na nossa orientação e localização no espaço e também para a gente compreender fenômenos que ocorrem tanto em escalas locais, como um bairro, e fenômenos que ocorrem em escalas mundiais, tal como a disseminação da Covid-19, tá? Então, vamos partir já para a explicação, né, das principais formas de representação cartográfica. A primeira delas que eu trago aqui para vocês é o globo terrestre, tá? Eu tenho certeza... Opa, passou aqui. Eu tenho certeza que vocês já viram um globo terrestre, tá? Ele é uma forma de representação espacial muito comum nas escolas, tá? Nas aulas de geografia, mais especificamente. E o globo terrestre, pessoal, é uma representação muito parecida com a forma real da Terra, tá? Qual que é a forma real da Terra? Ela é uma esfera? Ela é parecida com uma esfera, mas não é uma esfera, não. A Terra, pessoal, é um geóide. O que é um geóide? Geóide é algo próximo de uma esfera, mas não é polido, não tem uma superfície sem irregularidades. O geóide apresenta ondulações. É como se fosse uma esfera com uma superfície irregular, tá? Então, o globo terrestre, por ser uma superfície esférica, polida, né, apesar de não representar fielmente a forma da Terra, é a forma mais parecida
com a forma real da Terra, tá? Não sei se vocês chegaram a entender, mas é isso. E o globo terrestre, pessoal, vai possibilitar que a gente consiga compreender alguns fenômenos no qual a Terra perpassa, tá? Então, um dos fenômenos que a gente consegue visualizar através do globo terrestre é o movimento de rotação da Terra, tá? Então, vocês sabem, o dia e a noite é gerado através do movimento de rotação da Terra. Então, provavelmente, o professor de vocês, de geografia, deve ter pegado em algum momento o globo terrestre e explicado o movimento de rotação da Terra, né? Concordam comigo que é bem mais fácil utilizar o globo terrestre para explicar isso? E também o globo terrestre vai possibilitar que a gente verifique que a Terra é inclinada, ou seja, ela não é assim, ela é assim, ela é meio caidinha para o lado, assim, ó. E a estrutura do globo terrestre, que tem essa haste aqui que a gente está vendo, possibilita com que a Terra fique inclinada, tá? Que essa representação mostre que a Terra é inclinada, tal como é na vida real, tá? O globo terrestre também, pessoal, em virtude de representar grandes extensões territoriais, tá? Grandes superfícies terrestres, vai possuir poucos detalhes, tá? Além disso, o globo terrestre não vai permitir que a gente visualize toda a superfície terrestre simultaneamente. Aqui, por exemplo, o globo terrestre, através desse globo terrestre, a gente está conseguindo visualizar apenas a parte mais oriental da Terra, tá? Passando aí para uma outra forma de representação espacial, né, que são as plantas, tá? As plantas, pessoal, elas são muito utilizadas, né, no contexto prático da nossa vida, para representar casas, apartamentos, bairros, ou seja, elas representam superfícies terrestres mais reduzidas, representam espaços menores, tá? E devido ao fato de representar espaços menores, ela vai possibilitar que a gente observe uma maior quantidade de detalhes acerca da superfície representada, tá? Então, aqui a gente consegue ver, né, que essa casa tem 5 cômodos, e aqui a gente consegue ver que tem 2 carros, que em um dos dormitórios tem uma cama box, que na sala de jantar a gente tem uma mesa com um par de cadeiras, tá? Então, a gente consegue visualizar os detalhes da representação. E uma outra especificidade desse tipo de representação espacial é que as plantas, elas são produzidas predominantemente na visão, no ponto de vista vertical, né? Ou seja, a gente tem representações representadas na horizontal, tá? E também temos representações representadas na vertical. Passando uma foto aqui. Predominantemente as plantas, elas são representadas na visão vertical. Outra forma de representação especial que eu trago aqui para vocês é o croquis, tá? O croquis é algo bem mais fácil do que eu pensava que era, tá? Admito que eu não sabia o que era exatamente um croquis até a concretização dessa aula, até eu estudar para fazer essa aula para vocês. Então, o que é um croquis, pessoal? Um croquis, como vocês estão vendo aqui, é um desenho simplificado da realidade, tá? Geralmente é um desenho feito à mão e que vai representar a realidade a partir de traços simplificados, tá? É um desenho simplesinho, feito ali rapidamente para representar alguns elementos ou algum certo fenômeno, tá? Uma certa ideia. E por ser um desenho relativamente simples, ele não requer o rigor técnico que os mapas exigem, tá? Então, quando você for elaborar um croquis, você não precisa necessariamente se preocupar em fazer uma legenda para esse desenho, para essa representação. Ou você não precisa necessariamente dar um nome para essa representação.
tá? Um título para essa representação, você não precisa representar uma escala, né? Inserir uma escala nesse desenho, tá? Então, não requer o rigor técnico dos mapas e os croquis vão servir para inúmeras finalidades. Então, a pessoa que desenhou esse croquis aqui, provavelmente está representando a sua cidade, tá? Porque a gente está vendo aqui a prefeitura, a gente está vendo aqui uma localidade que provavelmente é um shopping, tá? A gente vê aqui um rio, estacionamento, tá? Então, a pessoa que fez esse croquis está representando a sua cidade. Mas quando você procura, por exemplo, croquis no Google, você vai ver desenhos de roupas, por exemplo, tá? Então, há outras finalidades para os croquis. As pessoas que trabalham com moda vão se utilizar diferentemente do croquis do que, por exemplo, essa pessoa que fez o desenho da sua cidade. Maquete, pessoal. Outra forma de representação espacial que é muito comum, vocês com certeza já devem ter visto, né, no contexto escolar de vocês, tá? Ou em outros contextos da vida de vocês, tá? E as maquetes, pessoal, elas são representações tridimensionais da realidade, ou seja, possuem altura, largura e profundidade, tá? E o que é importante ressaltar nas maquetes? Os elementos que são representados através das maquetes devem ser reduzidos proporcionalmente e dispostos assim como estão na realidade, tá? E se você não fizer isso, né, ao compor uma maquete, você vai estar comprometendo aí a realidade que você está representando, tá? Talvez você não represente da forma mais fidedigna a realidade, tá? Então, toma cuidado aí com esses fatores para você não distorcer a realidade que você está representando. Aqui, por exemplo, a gente tem uma igreja. E a igreja, se vocês forem perceber, ela tem um tamanho semelhante aos prédios que estão sendo representados aqui. Será que a igreja é tão grande assim mesmo? Será que o tamanho dela em relação à realidade de outros elementos da cidade está sendo representado de forma fiel? Aqui a gente tem ruas. Será que as ruas, elas são estreitas assim mesmo? Tá? Que a gente tem provavelmente uma localidade, né? Um empreendimento que se parece muito com uma fábrica, tá? Isso aqui provavelmente é a chaminé da fábrica. Será que a chaminé da fábrica é desse tamanho mesmo? Então, são coisas aí que você tem que pensar ao elaborar uma maquete, tá? E a última forma de representação espacial que a gente vai abordar aqui, lembrando que não existem só essa, existem outras, essas são as principais, é a imagem de satélite, tá? São as imagens de satélite. Aqui a gente tem uma imagem de satélite representando, mais especificamente, Veneza, tá? Veneza vista de cima, captada por um satélite, por um sensor de satélite, tá? Então, como se produzem imagens de satélite, tá? Os satélites são recursos, são formas de representação espacial muito tecnológicas, tá? Elas são obtidas, pessoal, por meio de sensores que são colocados nos satélites artificiais e esses satélites, eles vão orbitar a Terra. Então, vocês pensam, existem inúmeros satélites que estão orbitando o planeta Terra nesse exato momento, que estão captando aí imagens, tá? Da nossa superfície terrestre, tá? E o que se faz possível através das imagens de satélites, tá? A gente consegue acompanhar alterações que podem ocorrer, né, no decorrer da superfície terrestre, mais especificamente em grandes extensões da Terra, tá? Então, aqui, através dessa imagem de satélite, os cientistas conseguiram visualizar que na pandemia, né, mais especificamente em 13 de abril de 2020, a água de Veneza, né, que circunda Veneza, tá,
estava mais cristalino. Então, uma mudança que eles conseguiram acompanhar através das imagens de satélite. Outra mudança que é possível de ser acompanhada através das imagens de satélites é o desmatamento dos diversos biomas existentes, né? No Brasil, por exemplo, a Amazônia, como que os cientistas conseguem afirmar, né? Como que o INPE consegue afirmar que 25% da área da Amazônia foi desmatada em relação à área existente ao ano anterior, por conta das imagens de satélite, tá? Então, as imagens de satélite são representações espaciais tecnológicas, tá? Que, para além de outras coisas, nos possibilitam visualizar alterações que podem ocorrer em grandes extensões da Terra. Isso é possível porque essas imagens, né, são captadas, né, a todo momento, né? Então, se aqui está sendo captada uma imagem nesse exato momento, daqui a uns 10 minutos, essa imagem vai ser renovada, tá? Então, a gente consegue acompanhar, né, os desdobramentos que ocorrem aí no decorrer da superfície terrestre. E pergunto a vocês, pessoal, qual que é a melhor forma de representação espacial? Não tem resposta certa, tá? Vai depender da sua finalidade, né? O que você quer representar através da sua representação espacial, tá? Você quer representar a sua casa? Você quer representar o seu bairro? Você quer representar a sua cidade? Você quer representar o seu estado, o seu país? Né? Você quer representar um fenômeno que tá ocorrendo, né? Que ocorre em escala mundial, tá? Então, depende do nível de detalhamento que você quer demonstrar, tá? Se você quer demonstrar um rico detalhamento, né? Talvez seja melhor você utilizar uma planta. Não, mas se você não quer demonstrar muitos detalhes, né? Você quer demonstrar algo mais geralzão que acontece, tá? Como o fenômeno do El Niño, né? Então, talvez o globo terrestre, talvez um mapa, né, uma escala reduzida, que represente a escala mundial, seja a melhor opção para você. Então, depende aí do que você quer mostrar, tá? Tanto que, quando eu estava fazendo essa apresentação de slides para vocês, eu estava colocando aqui, né, nesse primeiro slide, tá? Ponto positivo, ponto negativo. Mas não tem sentido, tá? O fato de possuir poucos detalhes, né, não é um ponto negativo, né? Depende do que você quer representar. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês tiveram alguma dúvida no decorrer da minha explanação, deixa aí nos comentários que a gente vai responder assim que possível. E essas foram as fontes na qual eu me utilizei, tá? Para além do PET, né? Também utilizei aí as fontes que foram indicadas pelo PET.